Salve pessoal, bem-vindos ao canal Universo Mágico. Hoje nós vamos falar sobre o tema larvas astrais, obsessores e outros inimigos do astral. Você quer saber mais? Fica comigo, logo depois da vinheta. Bom pessoal, antes da gente começar, eu vou citar uma frase da Dion Fortune que ela dizia o seguinte, que o astral é um campo pantanoso cheio de areia movediças. E é verdade, o astral é cheio de armadilhas e eu, nesses tantos anos que a gente tem feito pesquisas, enfrentado situações, ajudado pessoas, a gente já viu muita gente ser ludibriado, principalmente por espíritos, porque muita gente endeusa, né? O espírito acha que por a pessoa estar recebendo uma entidade espiritual é uma coisa fora de série, do outro mundo, enfim, que aquilo lá tem que ser respeitado, isso e tal. Mas não é assim não. A gente tem que sempre primeiro avaliar quais são as intenções da entidade espiritual que está ali. Você tem que avaliar se aquela entidade tem luminosidade suficiente para conduzir o que ela está pretendendo, para ajudar, para aconselhar, porque muitas vezes a entidade não tem nenhuma condição sequer de dar um conselho, tá? Então a gente tem que analisar muito bem essas coisas e pensar muito bem no que nós estamos fazendo com a nossa vida quando a gente resolve contatar com qualquer ser trevoso, tá? Porque o caminho pode ser um caminho sem volta para muita gente, tá? Além disso, no campo astral, nas zonas abissais, existem cidades, e nessas cidades existem a fraternidade dos trevosos, que é a grande fraternidade negra, né? Negra no sentido de trevoso, né? Que seja bem claro, assim como a grande fraternidade branca não é raça branca, não tem nada a ver com isso, tá? É de seres elevados, não importa qual raça seja, tá? Quero deixar bastante claro esse ponto aí, bom? Então essa grande fraternidade trevosa, obviamente, tem seus comandantes, e nas cidades do astral, nessas zonas abissais, existem os lordes trevosos, né, com seus exércitos, com seus soldados, que administram, né, toda a classe de seres que lá habitam, que são atraídos para lá em virtude da sua densidade energética. Óbvio, pessoal, que não é que você fica vagando, né, numa floresta escura o tempo todo. De repente você até pode, porque existem alguns locais que são exatamente assim, são verdadeiros infernos, mas são infernos que a pessoa acaba criando para ela própria, porque ela carrega um sentimento de culpa tão grande que ela vai habitar esses locais e ficar para lá rastejando e tudo mais, até que um dia ela resolva acordar, querer buscar a luz, né? Querer buscar a evolução novamente, quando ela vai ser auxiliada imediatamente por entidades do astral, né? Da grande fraternidade branca, entidades que vão se aproximar, que vão ajudar, que vão conduzir aquele ser para as zonas de tratamento, que são zonas intermediárias entre o astral superior e o astral inferior, né? Então nessas zonas de tratamento, uma vez que o espírito esteja lá recuperado, né, vamos chamar de espíritos, né, então ele é encaminhado para zonas mais elevadas, onde vai receber todo tipo de orientação, e vai começar a se lembrar das coisas que aconteceram na última vida e assim por diante, tá? Mas voltando nessas zonas trevosas, obviamente para lá afluem toda sorte de pensamentos negativos, nefastos, emanados pela própria humanidade, né? Então, quando você tem grandes conflitos mundiais, há uma grande quantidade de pensamentos nocivos que são lançados e vão exatamente para esses locais, nas zonas abissais, onde, de certa maneira, eles são absorvidos por esses seres, tá? Então, são seres formados por antimatéria, por uma energia deletéria, tá? Que é muito forte quando tem esses pensamentos de baixa densidade energética e é lançado para lá. Esses seres, tá? Eles são chamados de arquidemônios, porque são demônios ancestrais,
eles já existiam antes dessa humanidade, tá? E já a criação deles, a origem deles, remonta a tempos muito mais ancestrais do que a gente imagina. Inclusive vieram para cá de outras localidades também e para cá resolveram habitar, né, essas zonas astrais, criando então um confronto contra a evolução humana. E por ser um confronto contra a evolução humana, porque o que eles querem? Escravos. Então, para ter escravos, tem que limitar o pensamento humano. Não sei se vocês vão concordar comigo. O pensamento limitado te escraviza, né? O pensamento, a liberdade. Quando você pensa em liberdade, você não vai querer ser mais escravo. Então é o conformismo, não é verdade? Que a gente sempre fala, saia da zona de conformismo, busque o conhecimento. Então o que eles querem? Eles querem embotar o espírito humano, porque quando eles embotam o espírito humano, eles podem agir e eles têm as pilhas energéticas que são os seres humanos, tá certo? E esses seres humanos, né, que vibram na baixa densidade energética, abastecem então aqueles chamados de demônios, também formados por antimatéria, que são seres que têm uma certa ancestralidade, porém são criações mais recentes, são egrégoras de criações mais recentes, alguns deles, formados pelo pensamento nocivo do ser humano junto com as fontes criadoras universais. Só que há então uma polaridade invertida, né? Por quê? O demônio, quando possui uma pessoa, que isso inclusive está até nos anais da história dos casos de possessão que nós vamos falar no próximo vídeo, ele simplesmente destrói a matéria, porque ele é formado por antimatéria. Tá? É diferente de um obsessor, etc., que pode estar carregado de antimatéria, mas ele não é em si formado por antimatéria como as classes demoníacas, tá certo? Esses seres comandam essa anarquia que existe, mas é uma anarquia organizada, se é que pode dizer que existe alguma anarquia organizada. Então existe uma organização trevosa, claro, com subalternos, com comandantes, existe toda, né, uma classe de seres, tá? E uma hierarquia espiritual também nesses locais. Mas junto, assomado a tudo isso, aqui na Terra nós temos outras classes de seres que muitas vezes até atuam em parceria, digamos assim, com esses seres do astral para determinadas situações, tá? É o caso do chamado cascão astral. O cascão astral, o que ele é? Vejam bem para vocês entenderem assim de uma vez por todas. Há o corpo físico, há o corpo astral e há um corpo intermediário, tá? Que vai ser dissolvido a partir do momento que a gente vai fazer a passagem. Ou seja, quando a gente faz a transição, né, esse corpo energético vai deixar de existir. Quando as pessoas começam a fazer, né, uma espécie de devoção, um culto ao falecido, o que acontece? Se aquele ser, aquela pessoa, né, não tem uma boa evolução espiritual, é uma pessoa que de repente vibrou muito tempo na baixa densidade energética, o seu duplo etérico vai estar vibrando da mesma maneira. E esta devoção, né, que é uma coisa absolutamente sem sentido, vai criar um cascão astral que vai, no início, fazer as mesmas coisas que o ser humano fazia durante a sua vida. Então, não é incomum, muitas vezes, esse corpo energético, que ainda não se tornou o cascão astral, por um período de tempo, por exemplo, a pessoa faleceu, o marido da pessoa lá faleceu, ele chegava em casa às 6 horas da tarde, sentava na poltrona, etc e tal, então aí a pessoa começa a escutar às 6 horas da tarde barulho de chave, abrindo a porta e tal. Por quê? Porque ainda é um reflexo, essa forma energética é um reflexo daquilo que aquela pessoa fez durante muito tempo em vida, tá certo? Muito bem, então já estamos explicados aí essa parte. Dito isto, nós temos o cascão astral. O cascão astral, o que é? A partir do momento que ele deixa de fazer somente essa parte que é essa repetição,
e ele percebe, porque ele ganha vida, ele tem sensações, e ele percebe que ele pode absorver a energia alheia, ele pode absorver a energia alheia para ficar vivo, ele vai começar a sugar a energia das pessoas, vai começar a sugar todo mundo, toda a família que está fazendo aquela devoção, de repente, para um cascão astral. Tá? Então é um grande erro achar que o espírito da família, da pessoa, não foi embora, está lá e ele vai conseguir ajudar ou vai fazer alguma coisa. Claro que não, né? Ele tem que seguir adiante, certo? Então esse é o cascão astral. A larva astral já é um outro tipo de ser, tá? A larva astral, ela também é uma forma energética, tá? Que de repente, quando o corpo ele vai ser enterrado, alguma coisa assim, esse corpo energético ele não se desfaz, mas como era de uma densidade energética muito baixa aquela pessoa, então esse cascão astral ele acaba virando aquilo que a gente chama de larva astral. E essa larva astral, ela vai habitar principalmente os cemitérios e lugares de muito baixa densidade energética. A larva astral é muito comum os espíritos trevosos que agem por força de trabalhos pegar uma larva astral e lançar no ambiente. E as larvas astrais, elas têm tentáculos parecendo aranhas. Quando se tira a foto, você vê tentáculos, como eu estou mostrando aí, por exemplo, na foto. Então isso aí é uma larva astral. O que ela faz? Suga energia vital. Todos eles sugam. Vão deixar a gente doente. Como é que deixa a gente doente? Porque todos esses seres emanam uma forma de energia de baixa densidade energética chamada de miasmas. Os miasmas vão proporcionar doenças físicas. São doenças do astral que viram doenças físicas, tá certo? Então esses aí são os miasmas. Existem outras classes de seres que são os obsessores ativos, né, e os passivos. Os obsessores ativos são aqueles que vão sugar a energia das pessoas que têm brechas espirituais por estarem por desequilíbrio energético. Na verdade, eles querem a posse da pessoa. Eles passam a fazer coisas, né, e querer assumir a personalidade da pessoa. Tá? Então, eles são obsessores ativos. Né? Existem casos de pessoas que mudam completamente a personalidade, dão até outro nome. Tá? Uma vez nós conhecemos um caso de uma mulher que foi obsediada por um espírito masculino, e ela tinha família, tinha filhos, tudo mais, e começou a dar um nome masculino e foi trabalhar em obras e tal, e não reconhecia mais ninguém. Tá? Só que isso passou muitos anos e a pessoa não entendia, achava que ela tinha ficado maluca e tal, né? O pessoal não tinha ligado que era alguma coisa espiritual, né? Então não tinha como, de repente, ajudar, mas são casos que a gente ficou sabendo, mas não tivemos acesso também para tentar fazer alguma coisa. Mas esse tipo de coisa tem que ser feito no início, né? Não quando a coisa já está caminhando durante muitos anos, é até complicado. E o obsessor passivo, o que é? O obsessor passivo é aquele que simplesmente ele é atraído pela baixa densidade energética da pessoa e começa a sugar. Do mesmo jeito que ele vem, ele vai embora. Tá? Ele não tem uma vontade definida, é fácil retirá-lo. Então, um banimento, uma limpeza espiritual, um banho de ervas, alguma coisa já limpa, já manda esse obsessor embora, né? Que é o tipo encosto, né? E tem muitos encostos assim que são, sabe, você sente o cheiro, essas pessoas que morrem às vezes na rua, né? Bêbados, etc, né? E encostam na pessoa, a pessoa sente cheiro de pinga, cheiro ruim, a pessoa que não toma banho, tá? Isso acontece muitas vezes nesse tipo de obsessor passivo. Bom, continuando, agora nós vamos falar uma coisa que sempre mexe um pouquinho na feridinha de alguns, tá? Quando a gente fala de Exus e Pombagiras, nós estamos falando de entidades originalmente da Umbanda ou da Quimbanda. Entidades da Quimbanda fazem o bem e o mal, ou seja, se forem pagas, podem agir para atuar, fazer amarrações, fazer coisas, fazer magia negativa. Na Umbanda isso já não é permitido. Então essas entidades trabalham somente como guardiões do terreiro, do templo, ficam do lado de fora, tá certo? Então eles são alimentados para ficar como policiais, guardiões que estão lá guardando, são seguranças.
estão guardando o campo astral para evitar ataques astrais, certo? Então esses são os Exus e as pombagiras. Uns têm mais evolução, outros têm menos, uns têm mais sabedoria, outros têm menos, mas são seres que têm influências das trevas, porque não estão na luz. É um erro muito grande, pessoal, falar meu Exu é um Exu de luz. Não, ele é um Exu esclarecido. De luz ele não é. Se ele fosse, ele deixa de ser Exu, ele vai habitar uma outra esfera, ele perde as características, né, do Exu propriamente dito, tá? Então ele é um ser que tem discernimento, pode até ajudar, tem casos. Agora muitas vezes prejudica também. Muitos casos de pessoas que se associaram com esses seres, não tinham preparo e acabaram entrando pelo cano, tá? Porque achava que eles podiam fazer uma coisa, que vai ajudar, que vai isso, aquilo. Esses são os Exus, são as pombagiras. Agora, o Quiumba já é um ser trevoso. Ele dá o nome de Exu, mas ele não é. Ele está abaixo disso, ele só faz maldade. Esses seres habitam os locais onde tem os feiticeiros, só fazem maldade, né? Então eles dão nome, sim, de Exu e pombagira, mas são absolutamente trevosos, só maldade, e eles são utilizados exatamente nos trabalhos de magia contrária, magia negra, esse tipo de coisa. Tá certo? Muito bem. Além disso, no voodoo, que é muito conhecido também, existe a classe de seres que são então como os quiumbas, que são os guedés trevosos. Estes seres, digamos que funcionam também na mesma classe que os quiumbas, inclusive ativam também determinadas larvas astrais. São seres, né, voltados para o mal. Os guedés trevosos são voltados para o mal e são ativados para fazer maldades, tá? E são seres com uma ancestralidade um pouco maior, né, do que os nossos quiumbas aí, tá? Nossos não, de quem quiser, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Eu acho que deu para ter uma noção básica aí dos seres do astral. E é claro, no nosso canal tem diversos tipos de defesa astral que você pode fazer, tá? Então eu recomendo a vocês que consultem os vídeos, tá? Para limpezas astrais, para vocês se verem livres eventualmente dessas entidades, e se quiserem podem até marcar uma consulta, nós vamos ter o maior prazer de tentar orientá-los. Bom, é isso aí. Então, muito bem, pessoal, se gostaram, deixa um like aí pro Mago, assine o nosso canal, acione a sinetinha para recebimento de aviso de novas publicações. E para quem quiser adquirir algum curso, conhecimento, entre na nossa loja, lojauniversomágico.com, você clica lá, faz a compra do curso, recebe, vai estar na seção de download, você vai lá, baixa, tá? E pode começar a estudar, tá certo? E para quem quiser entrar na nossa Irmandade, estudar conosco, também área de membro, fica lá, Aprendiz on the Off, que vai começar a receber estudos toda semana. É isso aí, pessoal. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!